Hoje é dia de São João Batista. Como assim, padre? São João Batista não foi em junho? Nós não temos a celebração, inclusive as festas juninas, né? Tem São João Batista também. Acho que eu já falei isso aqui da outra vez. Sim, João Batista é celebrado em junho, é a festa principal dele, o nascimento dele. Mas ele é um santo especial e por isso a igreja celebra tanto o seu nascimento como a sua morte, que é hoje, que na verdade é o nascimento para o céu. Então nós celebramos em junho São João Batista, que nascia nesse mundo, e hoje nós estamos fazendo memória do mesmo João Batista quando ele foi para o céu. Bom, a forma como ele foi para o céu, nós ouvimos, né? Terrível, né? Degolado da maldade daquelas mulheres e de Herodes. Interessante, eu fiquei pensando nisso hoje, como que Deus quis que João Batista, que Jesus chama do maior de todos os profetas, isso por causa de todos os que vieram antes dele no Antigo Testamento, Jesus o chama do o maior de todos porque ele mostra o Cordeiro, né? Daqui a pouco na missa nós vamos dizer a frase de João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele foi grande, ele mostrou o Cordeiro para nós. Interessante como Deus, na sua providência, quis que esse homem, esse grande profeta, terminasse a sua vida numa situação relacionada a um matrimônio, a uma família, um matrimônio. Ele poderia ter terminado a vida dele de outra forma. Ele poderia ter terminado a sua vida, talvez dando um testemunho público de Jesus, dizendo: esse homem é sim o Filho de Deus. Cala tua boca, senão nós vamos te apedrejar. Não, não vou calar, ele é o Filho de Deus. Poderiam tê-lo matado. Poderia ter sido desse jeito. Poderia ter sido de outra forma. Mas Deus, na sua providência, quis que João Batista terminasse a sua vida falando de Jesus, é claro, dando testemunho de Jesus, é claro, dando testemunho da verdade, mas diretamente relacionado com o matrimônio. Bem interessante isso. Isso nos mostra, mais uma vez, o quanto que um matrimônio é uma instituição divina, aquilo que a igreja nos ensina, ou seja, matrimônio não é uma criação do Estado. O Estado quer dizer o poder político. Não estou falando de política partidária, não é isso. Poder político, ou seja, a organização da sociedade, que tem um poder estatal que coordena a sociedade, não é a sociedade que cria o matrimônio. O matrimônio é uma instituição divina. Deus criou o matrimônio. E justamente por isso que a Bíblia vem em diversos pontos reforçando a questão do matrimônio. E com isso João Batista termina a sua vida dando testemunho da verdade de Jesus, obviamente, especificamente em relação ao matrimônio. Bem interessante Deus ter feito isso dessa forma. Na Bíblia tem duas situações, pelo menos o que me vem à cabeça, duas, onde o grave pecado do adultério acontece, e esse grave pecado do adultério leva como consequência a morte, literalmente a morte. Também nisso é uma forma da palavra de Deus estar reforçando a questão do matrimônio, só que de uma outra forma, mostrando que quebrar o matrimônio é um enorme de um perigo. Esses dois momentos onde a Bíblia fala diretamente do adultério e a consequência da morte, são os casos mais famosos da Bíblia. Um está no Antigo Testamento, e nós vamos lembrar bem do caso do rei Davi. Davi cometeu um adultério, e para esconder o seu adultério, ele fez com que o homem, no caso o esposo da Bersabeia, fosse assassinado. Indiretamente ele matou o homem. Colocou o homem na luta lá, desprotegido na guerra, para que o homem fosse morto.
As mãos de Davi, não bastasse o adultério, se encheram de sangue, porque foi ele que colocou o homem para morrer. E hoje, agora Novo Testamento, nós temos essa situação. Herodes era o governante da região de Israel naquele tempo. O Império Romano tinha colocado ele lá. Esse Herodes aqui é o Herodes filho. Teve o Herodes pai, quando Jesus nasceu, era o Herodes pai. Terrível, um homem profundamente maldoso, muito maldoso. E o filho foi seguindo nos mesmos caminhos do pai. Também um homem não tão maldoso talvez como seu pai, não tão terrível como seu pai. Até porque o historiador Flávio Joséfo, esse historiador foi um historiador judeu da época. Muitas das coisas que nós sabemos das personagens antigas hoje, desse tempo, nós sabemos por meio de Flávio Joséfo. E Flávio Joséfo diz que a característica de Herodes, ele era um homem meio sonso, podemos dizer assim, e profundamente sensual. Sensual dizendo no sentido de um homem amarrado nas suas paixões, nesse sentido de sensual. Então Herodes era um homem, não tinha aquele caráter forte, não tinha aquela força de vontade. Ele era um homem sem força de vontade e preso, amarrado na sua sensualidade depravada. Herodes, conta também Flávio Joséfo, esse Herodes, o filho, ele era um puxa-saco. Desculpa estar dizendo essa palavra aqui, vamos colocar uma palavra melhor. Ele era um bajulador. Herodes era um bajulador. E no caso ele era um bajulador do imperador romano. Foi um bajulador de Tibério, imperador romano. E uma vez Herodes faz uma viagem até Tibério, para bajular o imperador lá em Roma. E é justamente aí que ele visita a casa do seu irmão. Não sabemos se esse irmão era só por parte de pai ou mãe também. Talvez só por parte de pai. E visitando a casa do seu irmão, ele que tinha uma certa, embora ele fosse uma pessoa sem muita presença, vamos dizer assim, mas tinha uma posição de governador. Então é ali na casa do seu irmão que Herodes já começa o adultério com a sua cunhada, a mulher do seu irmão, essa tal de Herodíades. E depois, essa família morava perto de Roma, a família do seu irmão. E ele traz a cunhada para Israel, onde ele morava, esse Herodes, e ali ele vive abertamente essa vida de adultério com a própria cunhada, com a mulher do seu irmão. Isso para os judeus era um escândalo. Isso era um escândalo para eles. Mas por ser de família, quase que um incesto, né? Não a mesma coisa, mas ali. Então, muito grave a situação. Para os judeus isso era um escândalo. Porém, todo mundo tinha medo de falar. Afinal de contas, ele é o governador, né? Nos países onde as ditaduras vão sendo colocadas, né? Geralmente, o ditador ele começa cada vez mais a aprender, a passar por cima da lei, ele não obedece à Constituição, ele faz tudo da sua vontade, e ele tenta colocar um regime de terror, de medo nas pessoas, né? Vocês podem olhar, todos os países onde uma ditadura está começando, acontece assim, né? Então, no tempo de Herodes, era assim, né? Não sei se só no tempo dele, né? E as pessoas não falavam, mas João Batista, a primeira leitura de hoje, né? Deus fala por meio do profeta Jeremias: põe a roupa, coloca o cinto, levanta, vai, comunica, fala, não tenha medo. Eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze. Nossa, mãe, eu imagino quantas vezes João Batista deve ter lido essa palavra e falado: Senhor, se é para ir, eu vou, né? E João Batista vai. Ele sabia que o pescoço dele estaria em risco, mas ele vai dizer claramente: o que você está fazendo é grave. Por que João Batista estava tão preocupado
com a situação de adultério de Herodes? Seria um moralismo, né? João Batista seria um moralista, ou seja, vai criticar uma coisa errada ali só para... Não, é porque João Batista estava preocupado com os outros casamentos. Que esse homem que era o rei, que era o governante, fazendo uma coisa dessa, todo mundo vendo, tem aqueles que iriam dizer, isso é errado. Mas também, para muitos, ele acaba sendo uma influência. Muitos poderiam começar a pensar, quer saber, se o rei faz isso, por que é tão errado assim, né? Infelizmente, muitas vezes, as pessoas têm um pensamento, uma falta de uma atitude mais clara. Quando uma pessoa faz algo errado, e isso é público, vai ter aqueles que vão dizer, não, isso realmente é errado. Não é porque essa pessoa é famosa, não é porque essa pessoa é prestigiosa, não é porque essa pessoa é rica, não é porque essa pessoa é isso, é aquilo, que eu vou seguir. Mas uma parte da população, infelizmente, uma parte da população é altamente influenciável. Se o artista fez daquele jeito, bom, então, se ele é o artista, ele faz. Se ele é o presidente, ele faz. Se ele é isso, ele faz. Então, pensando bem, não está tão errado assim. Triste isso. Então, João Batista, sabendo desse perigo, das pessoas se perderem por causa do erro do comandante, né, do governante, João Batista vai e faz o que diz a primeira leitura. Denuncia. Está errado, está errado. E acontece aquilo que eu disse, que são duas vezes mais fortes na Bíblia, onde o adultério leva ao assassinato. Foi lá em Davi no Antigo Testamento, é no Novo Testamento com João Batista. A denúncia dele, a mulher, no caso a Herodíades, tinha uma raiva, um ódio contra ele, até que chega o dia e ela consegue. Não que o adultério seja mais grave do que o assassinato, claro que não. O mais grave é o que acontece, foi o que aconteceu depois, foi o assassinato, tanto num caso como em outro. Mas o que a palavra está dizendo para nós, entre outras coisas, é como que, quando o mal ele entra para destruir uma família, para destruir um matrimônio, a destruição muitas vezes ela é tão grande que ela pode chegar ao ponto até mesmo do assassinato. Nós acompanhamos isso nos nossos dias. Quantos crimes passionais? Se a gente for pegar a estatística, quantos dos crimes que acontecem no Brasil, crimes de assassinato, são por motivos passionais? Ou seja, pela paixão, do ódio, da vingança, da raiva, porque a pessoa, me traiu, tal, vai lá e mata, vai lá e... Quantos? Muitos, muitos. O mal, quando ele entra para destruir uma família, para destruir um matrimônio, é algo tão terrível que muitas vezes chega-se até o ponto desses crimes de sangue, que são mais graves, é claro. Mas mesmo quando não se chega ao crime de sangue, na verdade a morte está sempre ali rondando. Porque a destruição de uma família, a separação de um casal, é sempre algo que muito, mas muito lamentável, muito lamentável. A dor é uma dor de morte. É uma dor de morte para aquele que não queria a separação. É uma dor de morte para filhos. É uma dor de morte para a sociedade. Porque toda vez que uma família é destruída, um peso está ali para todos. A palavra de Deus diz para nós, São Paulo, na carta aos Coríntios, que nós formamos um corpo em Cristo. E quando um corpo sofre, quando um membro sofre, os outros membros sofrem também. Quando uma família é destruída, as pessoas em volta sofrem, e de certa forma a igreja está sofrendo com isso, como está sofrendo muito hoje com isso. Meus irmãos, como eu disse no início, a providência divina coloca João Batista como um mártir diretamente ligado com o matrimônio. Com certeza não é à toa. E com certeza com isso Deus está falando principalmente para os nossos tempos, onde a família está sendo tão intensamente bombardeada, a começar pelos
pelo próprio fundamento que é o matrimônio do homem e da mulher. Não é por acaso. Deus está nos mostrando o quanto essa batalha é terrível contra a família, a ponto de levar a derramamento de sangue. E quantas tantas outras formas de morte. Tá, o adultério que a Bíblia está dizendo hoje é o mais grave dentro de um lar. Mas e quantos outros menores crimes nesse tipo, pecados nesse tipo, vão acontecendo a todo momento? Nós estamos, não é novidade, mas sempre é importante a gente lembrar isso. Nós estamos dentro de uma sociedade hoje profundamente. Se eu falei que uma das características de Herodes era ser um homem sensual, ou seja, um homem que não tinha controle sobre si, um homem que não tinha castidade, pureza, e o contrário da pureza, da castidade, é justamente a impureza e o descontrole. Herodes era um homem descontrolado, a ponto desse historiador Flávio Joséfo dizer que uma característica dele era essa sensualidade desenfreada. Era um homem descontrolado. E esse homem descontrolado levou a sofrimentos e inclusive morte. Nós estamos numa sociedade onde, se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos descontrolados. Nós estamos dentro de uma sociedade onde a castidade, a pureza é desprezada. É desprezada, o corpo humano é desprezado. Nós estamos numa sociedade onde, pelo contrário, se exalta a impureza. Ah, mas isso não é a mesma coisa que adultério. Não, não é, mas leva para lá, mas conduz para lá. De certa forma, são os primeiros passos. Nós estamos na sociedade da pornografia intensa. Da pornografia intensa. É duro, mas muitas das nossas crianças, às vezes ainda quando crianças, já vão perdendo a inocência. E alguns de nós aqui sabem o que é isso, já passamos por isso. E perdendo a inocência, um risco enorme de já cair na pornografia cedo. E depois, como que vai ser isso? Quando isso se torna um terrível de um vício que hoje assola tantas pessoas, que destrói casamentos. Não é adultério, não é adultério, mas também destrói casamentos. Até mesmo porque, dependendo da gravidade do vício, a pessoa já não consegue mais, principalmente o homem, ter uma relação normal. Não consegue mais. Porque o grau de pornografia foi tão forte, é tão forte, que a realidade, que é algo muito belo do corpo humano entre duas pessoas casadas, já não tem mais o atrativo. Daí a necessidade de outros caminhos. E a nossa sociedade está exaltando esses outros caminhos. Você sabe do que eu estou falando? Os caminhos contra a natureza e outros meios mais dentro dos lares, dentro das famílias. Teve até um famoso influenciador católico, que mais ou menos um mês atrás, aí uns 2 meses atrás, na maior cara de pau ficou exaltando lá certas práticas contrárias à natureza. Uma pessoa me mandou isso e falou: padre, veja isso aqui está certo? É um influenciador católico. Tomara que, embora que ele é muito acessado, infelizmente muitos vão ver isso e talvez fiquem ali: padre, isso aqui está certo? Falei: claro que não. Mas olha, essa pessoa não é um católico influenciador de muitos outros católicos? Pois é, fala coisas boas em outras áreas, mas pisou feio aqui. Então você vê que o mundo está entrando inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja mesmo, de trazer o mundo para dentro. Numa falta de castidade, numa falta de pureza. E esse homem que mandou matar João Batista era um homem que não tinha controle sobre si. Então Deus vai nos mostrando que
A batalha hoje muito grande pelo matrimônio, em todos os sentidos, inclusive nesse sentido da luta pela moralidade. Meus irmãos, João Batista foi um mártir do matrimônio. Ele não foi casado, mas se tornou um mártir do matrimônio. Deus hoje nos chama a um martírio também. Com certeza Deus chama todos nós ao martírio. Existe um martírio de sangue, que é esse de João Batista e de tantos outros santos. Defendendo a Cristo, derramaram o seu sangue. Talvez algum de nós aqui um dia vai passar por isso. Não sabemos. Mas existe um outro martírio, que muitas vezes não sei se não é tão difícil quanto o martírio de sangue. É um martírio branco, ele não é de sangue, mas é um martírio diário, de escolher o caminho de Deus, da verdade, e permanecer ali. Não importando o que o mundo está dizendo, o que os influenciadores estão dizendo, o que as celebridades estão vivendo, mas manter-se ali no caminho de Deus. É um outro tipo de martírio, é um martírio branco, e que nós precisamos seguir. Muitas vezes escondido de todo mundo, sem ninguém saber, a não ser você. E no caso do matrimônio, você e o seu esposo e sua esposa. É um martírio de manter-se no caminho da graça de Deus, independente do que o mundo está dizendo. É um martírio árduo porque nós precisamos vencer a nós mesmos. Precisamos vencer um inimigo que às vezes é o mais difícil. Somos nós mesmos, a nossa vontade. Hoje nós nos deparamos aqui nesse evangelho com 3 pessoas abomináveis. Esse Herodes, essa Herodíades e a filha dessa Herodíades. Que pessoas abomináveis. Manda trazer a cabeça dele, traz a cabeça no prato. São pessoas que não tinham mais nenhum controle sobre si mesmas. Elas estavam vivendo totalmente uma vida passional, ou seja, dominada pelas suas paixões. E por isso chegaram ao ponto de derramar sangue inocente. Hoje o Senhor, Ele vem dizendo para as nossas famílias, quanto que nós precisamos tomar um caminho diferente desse caminho que o mundo está nos propondo. Quanto que nós precisamos, assim, a profunda fidelidade a Deus em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Claro que essa luta é amparada por Deus. Primeira leitura hoje, como nós vimos, né? Profeta Jeremias, vai, fala. Vamos nos lembrar da frase de São Francisco, né? Antes mesmo de falar, primeiro viver, né? Podemos pregar o evangelho com a vida. Hoje Deus espera muito de nós, espera muito das famílias, espera muito dos matrimônios, uma pregação do evangelho com a vida. Com a vida. E essa pregação, ela vai tendo uma força incrível. Eu disse que o nosso mundo, nossa sociedade está uma sociedade, em certo sentido, abominável. Nossa Senhora em Akita, no Japão, faleceu 2 semanas atrás, a freira Agnes Sasagawa. Agnes Sasagawa foi a vidente de Nossa Senhora em Akita em 1973. E nas revelações de Nossa Senhora para ela, Nossa Senhora disse para Agnes Sasagawa que o mundo estava pior do que no tempo de Sodoma e Gomorra. Pior do que no tempo de Sodoma e Gomorra. Nossa Senhora disse para Agnes Sasagawa, a freira, morreu 2 semanas atrás. Sim, o nosso mundo está desse jeito. Mas também é verdade que um exército está se levantando de filhos e filhas de Nossa Senhora que estão seguindo a Jesus. E um exército de famílias também está se levantando. Um exército de famílias, não só pessoas isoladas. Sim, tem muita gente buscando a Deus, mas como famílias também um exército está se levantando.
E nós precisamos fazer parte desse exército. E para isso nós temos que estar atento até nos detalhes, não é tão detalhe assim, na pureza, na santidade conjugal, até nisso, na vida de oração, em tudo. São diversos campos que nós precisamos estar atentos. Com certeza Herodes, Herodíades e essa menina que dançou aqui, nada de vida de oração, nada de busca de Deus. Como eu disse, pessoas passionais, dominadas pelas suas paixões. O exército que o Senhor está levantando de famílias também, é para ser um exército de pessoas que em tudo, cada área da sua vida, cada área, relacionamento íntimo, matrimonial, vida de oração, tudo, cada financeiro, tudo, o Senhor é o primeiro lugar. Em cada coisa colocamos o nome do Senhor. É nisso que nós devemos fazer parte, meu irmão, minha irmã. Não se deixe ser uma pessoa passional. Não se deixe ser uma pessoa dominada pelas paixões. Essa é a primeira libertação, uma das primeiras que nós precisamos. A partir dessa, muitas outras libertações acontecem em nossa vida.